Bom, meninas, então vamos lá. Quando nós pensamos, né, na estrutura da abordagem telefônica, todo o nosso processo de vendas, ele tem uma estrutura que ela não pode, em hipótese alguma, ser modificada. Aquilo é como se fosse o cerne, é a espinha dorsal de tudo que acontece, né, ao longo da nossa atividade. Algumas etapas, elas até permitem que o consultor coloque ali o seu tempero, a sua forma, a sua pitada. Mas outras, a nossa indicação é que vocês tomem muito cuidado para não fugir do modelo. E a abordagem telefônica, ela é uma delas. Aqui a gente tem uma estrutura que ela foi desenhada exatamente dessa forma por razões técnicas mesmo, um pouco daquilo que a gente falou anteriormente a respeito de uma linha de produção, né? Ela é feita dessa forma para garantir uma maior efetividade de vocês nessa ligação, nesse atendimento telefônico. Então, como é que é a estrutura do nosso script? Seja mercado X, seja mercado Y, a estrutura ela é exatamente a mesma. Então, a gente começa ali com uma saudação, e daqui a pouco vocês vão ver no script como que é, mas basicamente, oi Natália, tudo bem? Aqui é a Daniela Mingatos, apresentação e identificação. Estou te ligando a pedido da Karina Tigre, sua amiga da faculdade, e aí eu pergunto se o cliente, se ele tem um minuto, né, permissão, isso é super importante, para garantir, né, que o cliente, poxa, se ele estiver ocupado, se ele estiver no meio de uma reunião, que a gente não saia falando e atropelando todo o script, de uma certa forma, cria ali uma experiência ruim para esse cliente. Então, saudação, apresentação, identificação, permissão, o cliente disse, tem um minuto? Nós vamos utilizar o quebra-gelo, e o quebra-gelo ele está 100% atrelado ao processo de obtenção de recomendações. Então, são informações que nós não teríamos acesso se o recomendador não tivesse passado, né? Então, Vesta, como chamam seus filhos? Eu esqueci. Benício e Bento. Benício e Bento. Que lindos nomes, inclusive. Lembrei agora. Obrigada. Poxa, quando você liga, uma coisa é você dizer, a Natália me disse, né, que você tem filhos. Ok, é uma informação. Agora, a Natália me disse que você é mãe do Benício, mãe do Bento, né? Que vocês já são amigas há muitos anos, que ela admira muito a sua trajetória. Quando a gente consegue enriquecer a nossa ligação com um nível de detalhes que o cliente percebe que foi o outro, né? Foi o recomendador que passou, isso cria uma conexão, isso cria um rapport muito maior. Qual que vai ser o sentimento? Qual que vai ser o pensamento desse cliente? Poxa, realmente, a Karina, ela pediu que a Daniela entrasse em contato comigo. Vocês concordam? Se eu não faço isso, se eu não crio rapport, se eu não consigo fazer um bom quebra-gelo, aquela ligação, ela não vai se diferenciar em absolutamente nada de uma ligação de telemarketing, em que eu estou ligando só para agendar uma reunião. Então, nós vamos falar sobre isso na terça, no pedido de recomendação, mas se vocês não querem sofrer nessa etapa, tenham nomes muito bem qualificados. Um exemplo aqui o Ask-the-Man, ele é uma sequência, né, de siglas que trazem informações que vocês podem obter do cliente, e também uma forma de qualificar é utilizando perguntas mágicas, como, por exemplo, Karina, por que você pensou na Vesta? E aí a Karina vai me trazer ali, poxa, porque ela é uma super mãe, porque ela é uma profissional super responsável, porque ela é uma pessoa muito preocupada com planejamento financeiro, enfim. É a percepção da Karina sobre a Vesta. Isso é muito importante. Outra situação, Karina, o que você mais admira na Vesta? Poxa, a Vesta é uma das pessoas que mais cultas que eu conheço, né? Uma das amigas que eu tenho que é melhor preparada, que tem a melhor carreira, que é uma das que eu mais admiro, inclusive profissionalmente, financeiramente.
Imagina você ligar para a Vesta e dizer, Vesta, estou te ligando a pedido da Karina, inclusive, poxa, ela me só teceu elogios a seu respeito, diz que você é uma das amigas, né, das melhores amigas, uma das melhor preparadas profissionais que ela conhece, tá. Do outro lado, a pessoa ela se abre, porque ela realmente entende que aquilo foi direcionado. E tem várias outras formas, mas aí eu vou ensinar vocês na terça-feira. Terminei o quebra-gelo, a tendência é que a pessoa se desarme. Ok, não estou falando com um operador de telemarketing. E aí, a gente vai seguir para o motivo do meu contato. Se for mercado X, vocês vão ver como é que a gente faz. Se for mercado Y, o motivo do meu contato é que eu estive com a Karina na última semana, desenvolvi para ela um trabalho de planejamento e proteção familiar que ela gostou muito, e ela insistiu que eu apresentasse a você, principalmente pelo fato de... E aí vocês colocam os detalhes que o recomendador trouxe. Oi, Eduardo, tudo bem? Bom dia. Legal. Eleição forçada, agendamento, vocês vão entender o que é, mas a eleição forçada, ela é uma técnica de vendas que é utilizada para direcionar o cliente para o agendamento. Então, na ligação, a gente evita fazer perguntas abertas ou colocar frases ali que deixem muito solto a decisão do cliente de uma data ou outra data. Então, a gente sempre vai direcionar. Eu ainda tenho disponibilidade na minha agenda, na terça-feira às 14 ou na quinta às 16. O que fica melhor para você? Qual você prefere? Né? Então, eu não dou a opção de, que dia é melhor? Nenhum dia é melhor. E se for um dia bom para ele, pode não ser para você. Como é que você está na próxima semana? Lotado, super ocupado. Então, a eleição forçada é uma forma da gente direcionar o cliente de acordo com a nossa disponibilidade de agenda também, né? E para ajudá-lo a tomar uma decisão entre terça ou quinta. Confirmo o endereço. Então, eu pergunto qual é o seu endereço, onde a gente vai se encontrar. Ele vai passar o endereço, eu pego o invite, eu pego o e-mail para que a gente possa mandar um invite para já formalizar aquela reunião. Isso facilita a organização de vocês e facilita a organização do cliente. Eu faço uma confirmação geral, recapitulando, então, ficamos agendados para quinta-feira às 16, no endereço tal. E aí eu pego o compromisso. Vesta, eu só peço por gentileza que caso haja algum grande imprevisto, que você me avise com antecedência. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço e me despeço. Por que eu faço isso, gente? Para que as pessoas entendam que aquele horário, aquela agenda, ela, de uma certa forma, a partir do momento em que você colocou aquele cliente, você está deixando de atender uma outra pessoa. Ele precisa ter compromisso com a agenda de vocês, assim como você tem com esse compromisso que você tem com ele. Dani, mas isso quer dizer que o cliente ele não vai me dar delay? Não. Mas lembra, a sua parte você fez. Você amarrou o processo. E se ele pensar em te dar um delay, ele vai lembrar dessa palavrinha que parece que não tem sentido, mas tem, que é caso haja algum grande imprevisto. Aqui a gente já teve consultores, foi muito engraçado. Um dia uma consultora falou, Dani, você acredita que o cliente desmarcou porque ele ia levar o gato na fisioterapia? Eu falei, minha nossa senhora, gente. O gato na fisioterapia, essa é boa. Isso é um grande imprevisto? Não é. Mas pelo menos vocês estão se colocando ali como profissionais sérias e respeitando, né, e colocando, impondo respeito sobre a agenda de vocês. Tudo bem? Algum comentário faz sentido aqui? Alguém vai mudar essa ordem, inverter alguma coisa aqui? Não, né? Ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá para o nosso script do Mercado X. Mercado X, se lembrando, né, são as pessoas que nós já conhecemos e que a gente quer apresentar o nosso trabalho. Tá aparecendo na tela aqui para vocês? Ótimo. Então, eu vou repassar por ele, fazendo alguns comentários, e depois, à tarde, vocês vão treinar com a Bruna, fazendo milhares de vezes aqui, repetindo esse script até que isso fique natural para vocês.
Eu quero trazer um ponto que é de extrema importância. Gente, muito cuidado para não fugir do modelo, principalmente no nosso mercado X. É super comum dos amigos de vocês, os clientes, família, falar assim, nossa, Karina, mas fala direito, você está parecendo um robô falando aqui comigo. É que esquisito. Gente, se mantenham firmes. Por quê? Porque essa espinha dorsal é o que vai acompanhar vocês quando vocês precisarem ligar para uma pessoa que vocês nunca viram na vida. Só que se vocês não aplicarem isso no mercado X de vocês, existem vários riscos de vocês tomarem um nível de delay acima da média, né, acima do que deveria ser, de vocês não se colocarem ali como nesse momento profissionais e não como amigos. E aí o amigo, ele tem uma sensação de que a qualquer momento ele pode encontrar vocês. Ele vai desmarcar hoje, mas não, mas a gente se fala qualquer dia à noite. Ele não vai ter o compromisso que vocês precisam que ele tenha. E aí todo o plano que foi feito para o startup de vocês e para o resultado vai para água abaixo. Então, amigo ou não amigo, a gente vai seguir o script. E no amigo, a gente vai flexibilizar um pouquinho mais. Né? Então, alô, Vesta? Vesta, oi, tudo bem? Oi, Vesta, aqui é a Dani. Gente, ela já tem meu telefone, minha amiga, né? Oi, Dani, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Você tem um minuto? Eu vou perguntar se ela tem um minuto. Tenho, amiga, pode falar. O quebra-gelo e o rapport no mercado X, ele é um perigo. Porque se vocês não cuidarem, vocês vão ficar ali 10 minutos falando com cada cliente e vocês vão levar 400 horas para marcar 40 reuniões. Então, sejam objetivas, sem cortar a pessoa, claro, né? Porque ela não sabe por que você está ligando, mas tentem educadamente direcionar para o objetivo de vocês, que é... Qual que é o objetivo da ligação? Pode soltar o som aí e falar alguém. Ih, não lembram. Marcar a reunião. Ponto. Muito bom. Perfeito. Agendar, marcar. Não é bater papo e nem vender por telefone. Então, eu vou fazer ali um quebra-gelo um pouco mais rápido e aí eu vou para o motivo da minha ligação. Vesta, eu não sei se eu te contei, mas recentemente eu fiz uma transição de carreira. Estou trabalhando numa multinacional americana com planejamento financeiro e proteção familiar. E como eu sei que você é, e aí é sua amiga, né? Como eu sei que você é uma pessoa extremamente preocupada com o seu planejamento financeiro, como eu sei que você é uma mãe extremamente zelosa, esse trabalho ele vai fazer muito sentido para você. Um pouco aquilo do que a gente estava conversando. Se a pessoa achar que você só quer apresentar um projeto, que aquilo não tem nada a ver com ela, ela não vai dar a devida importância. Então, aqui, usem, né, as informações que vocês realmente acreditam que vai tocar a pessoa do outro lado. Tá? Ele precisa entender que aquilo é para falar sobre a família dela, sobre os sonhos dela, sobre os projetos dela, enfim, sobre o planejamento financeiro dela. Por isso, eu quero marcar um café para te apresentar esse novo projeto e no final desse bate-papo, você me dá um feedback se realmente faz sentido dentro do seu planejamento financeiro. Eu ainda tenho disponibilidade na terça-feira às 14 ou na quinta às 16. Qual que fica melhor para você? Aqui a gente vai fazer sem objeção ainda, tá? A amiga vai responder ali, terça-feira, pode ser terça às 14. Ótimo. E qual endereço a gente se encontra? Tal. Legal. Só peço, por gentileza, amiga, que caso haja algum grande imprevisto, que você me avise com antecedência. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Me passa o seu e-mail, por favor. Então, ó, estamos agendadas aqui na quinta-feira, no endereço tal. É importante reforçar, eu estou fechando a minha agenda para te atender, tá? Em alguns minutos você vai receber o invite, que é a forma como hoje eu estou me organizando. Tenho muitas reuniões ao longo da semana. Vou mandar para você também, mas de qualquer forma, já deixa anotado aí, já fecha a sua agenda também. Vai ser um grande prazer rever você e poder te apresentar um pouco mais sobre esse meu trabalho. Até tal dia. O que vocês acharam? Dani, Perfeito. Oi, quem quer falar alguma coisa? eu quero. Fala, Vesta. Então, eu fiquei com uma dúvida meio prática.
Então, se a pessoa que está falando ali comigo naquele momento, ela já informar para mim que ela não tem disponibilidade naquele momento em que eu trouxe para ela a minha agenda, né? Como você falou, eu tenho terça-feira às 14, quinta às 16. A gente sabe que as pessoas também não têm uma agenda tão simples assim, principalmente as pessoas que trabalham em horário fixo, né? Daí, quando eu coloco uma coisa assim fixa, eu tenho um pouco de receio da pessoa falar para mim, olha, nesses 2 dias eu não posso, mas eu poderia na quarta às 10 da manhã, que nesse dia eu vou estar de home office. Daí eu me adapto, não é isso? Sempre, amor, sempre. A gente sempre vai Não é se isso? adaptar. A eleição forçada é para que vocês tentem direcionar, não só direcionar por direcionar para não deixar aberto, mas direcionar para um horário que seja bom para vocês também. Por quê? Eu tenho que levar em consideração, principalmente aqui em São Paulo, gente, região. Poxa, a pessoa está sei lá, em Itaquera e eu tô em Interlagos. 1h30, 2 horas de deslocamento. Então, eu sempre tenho que estar com a minha agenda ali para que eu possa direcionar os melhores para mim. E se a pessoa pedir para ser um outro, aí vocês avaliam. Se não der, olha, puxa, pode ser tal outro dia, pode ser esse, pode ser esse. Então, aí vocês vão negociar. Mas a primeira coisa é sempre colocar 2 opções para ele escolher uma e depois a gente vai tentar ajustar. Beleza? Um ponto importante que a gente não falou aqui, mas eu quero reforçar. O online é um modelo que, de fato, ele surgiu na pandemia e ele fez com que a gente conseguisse manter o nosso negócio funcionando, o nosso negócio de pé e fazer com que a gente chegasse a muitos clientes, aí, independente de onde eles estivessem. Porém, esse mercado, ele é um mercado que nada substitui o contato presencial. Nada. É claro que a gente vai respeitar o perfil do cliente, tem perfis de pessoas que se adaptam super bem ao online, mas a gente precisa entender onde é o nosso ponto de potência, onde está a nossa maior potência. E na maioria das vezes ela está no presencial. Quais são os benefícios do presencial? Se você marcou uma reunião presencial e você chegou no escritório do cliente e ele não estava, você pode esperar, se você tiver disponibilidade para esperar. Ou minimamente, se você tomou o delay, vocês concordam comigo que ele vai estar, de uma certa forma, devendo para vocês? E devendo mesmo. Ele vai se sentir, no mínimo, constrangido. Porque vocês fizeram a parte de vocês. Vocês disseram que, caso houvesse algum grande imprevisto, que ele avisasse com antecedência. Vocês mandaram um invite. Vocês reforçaram a importância dessa reunião. De novo, eu não consigo controlar o outro, mas eu controlo o meu processo. Então, você chegou ali. O índice de delay, ele é muito menor no presencial, porque você está na empresa do cara, ele está lá. Ele pode ter esquecido, mas ele está lá na maioria das vezes. E ele vai te atender. No online, ele simplesmente não entra na sala. Você liga, ele não atende. E acabou. E aí você fica ali sofrendo. Segundo ponto, pedido de recomendação. Obtenção de recomendações é infinitamente mais fácil e mais fluido presencialmente. Você está ali na frente dele. Dificilmente ele se nega, se ele tiver gostado, óbvio, a te passar recomendação. E o fechamento nem se fala, gente. Fechamento, você está ali. Eu quero pensar. Vamos pensar juntos, eu estou aqui com você. Aproveita, né? Me fala qual que é a sua dúvida. O online é muito frio. A gente não consegue fazer uma leitura do ambiente, uma série de coisas. Então, por que eu estou trazendo isso? Eu quero que vocês sempre direcionem para o presencial. E se o cliente trouxer alguma objeção, aí a gente pode dar como opção online. Mas tomem cuidado para vocês não serem as responsáveis por esse direcionamento. Vou te dar um exemplo. Tem consultor que faz assim, ó. Vesta, qual que é seu endereço? Aí a pessoa fala assim, mas você vai vir até aqui? Que hoje as pessoas até assustam, né? Aí você vai dizer assim, olha, pessoalmente, eu prefiro
ir até os meus clientes. Como eu tenho, né, uma forma de atendimento muito private, então eu não atendo qualquer pessoa, eu gosto de ir até o meu cliente. Isso é um problema para você? Só pergunta isso. Aí tem consultor que fala assim, não, mas se você preferir, a gente pode também fazer online, até melhor, você está no conforto da sua casa. É óbvio que o cliente vai falar que ele prefere online, ele ainda não conhece você, principalmente no Y. Né? Então, cuidado para vocês não serem as responsáveis por colocar vocês em situações de dificuldade no processo de venda. Beleza? Ótimo. Então, eu vou passar aqui o script do Mercado Y agora, e depois nós vamos trabalhar aqui alguns contornos de objeção. A estrutura do script do Mercado Y é exatamente a mesma, nada muda. O que muda é que eu preciso, né, ainda mais ter ali informações para eu criar, estabelecer um rapport com esse cliente. Então, alô, Karina? Cuidado, gente, não se coloquem em situação perigosa. Como, por exemplo, a pessoa atende e se fala, oi, quem fala? Você já vai tomar uma porrada desnecessária. Com quem você quer falar? Pá, desliga o telefone na sua cara. Calma, a Vé está rindo. Gente, cuidem, né? Não precisa também se expor. Faça a vaselina, mas vai direitinho. Alô, Karina? A Karina vai falar, oi, quem é? Normalmente o cliente está impaciente, está bravo. Oi, Karina, aqui quem fala é a Daniela Mingatos. Eu estou te ligando a pedido da sua amiga Vesta. Ela fez faculdade com você. Você tem um minuto? Opa, a pessoa desarmou. Rápido, gente, não pode deixar a bola quicando. Enquanto ela não entender que eu estou ligando a pedido de outra pessoa, ela vai tentar bater em vocês. Então, é rápido. Alô, Karina? Oi? Oi, Karina, aqui quem fala é a Daniela Mingatos. Eu estou te ligando a pedido da sua amiga Vesta Pires. Ela fez faculdade com você. Você tem um minuto? O ponto importante aqui, eu gosto de falar o sobrenome porque eu acho que impõe respeito. Enfim, vocês entendam que vocês se sentem mais confortáveis. E quando vocês falarem o nome do recomendador, também coloquem o sobrenome ou, muito rapidamente, da onde eles se conhecem. Porque Vesta só tem uma que eu sei, tinham duas em Recife, mas agora só tem uma. Agora, Rodrigo, Pedro, João, tem 1 milhão. E aí o cliente já pode ficar impaciente ali. Não, Rodrigo da onde? Quem que é? Então já se antecipa e fala o nome, o sobrenome da pessoa e da onde ele se conhece. Quando ele falar que ele tem 1 minuto, vocês vão perguntar: o Rodrigo te avisou que eu ligaria? Se vocês fizeram o processo, lembra da linha de produção. Se vocês fizeram o processo com o recomendador, pedindo que ele enviasse a mensagem avisando, ótimo. Se vocês não fizeram, vocês podem estar abrindo uma oportunidade aqui para apanhar desnecessariamente. Então, se ele falar, avisou, poxa, legal, bom, é um prazer falar com você, né? O Rodrigo me falou muito a seu respeito, ele me disse que vocês são amigos de longa data, inclusive ele me falou que o TCC que vocês fizeram foi ele quem carregou você nas costas, que você não trabalhou nada para aquele TCC, alguma coisa que a gente consiga fazer a outra pessoa do outro lado dar um sorriso e entender, poxa, realmente o Rodrigo recomendou, né? Ou qualquer outro que seja o quebra-gelo. O motivo do meu contato é que eu estive com ele na última semana e nós desenvolvemos juntos um trabalho de planejamento financeiro e proteção familiar. Ele gostou muito e pediu que eu apresentasse para você. Ele disse que certamente faria total sentido conhecer esse trabalho também, principalmente pelo fato de você ter ali dois pequenos, é o João e o Pedro, né? Ele me falou que acho que o João está com 2 anos, o Pedro 4, super pequenininhos, me falou que eles são lindos. O cliente do outro lado vai fazer, opa, ela sabe com quem ela está falando. Eu ainda tenho disponibilidade na terça-feira às 14 ou na quinta às 16. Qual horário fica melhor para você? Aqui, gente, podem surgir algumas objeções, a gente vai tratar todas. Mas o grande fato é que, se o cliente já tiver sido avisado e se o recomendador for realmente alguém muito bom, dificilmente surge objeção nesse momento. O cara ele vai querer receber vocês. Ele não faz a menor ideia do que é, mas ele vai receber. Mas se tiver objeção, a gente vai tratar também. Então, vamos imaginar que não teve, qual fica melhor para você? Terça-feira às 14, você vai pegar o endereço.
Só peço por gentileza que caso haja algum grande imprevisto, me avise com antecedência, tudo bem? Essa palavra, essa frase, ela tem que ser falada exatamente dessa forma. Vou trazer para vocês aqui adaptações de consultores, para vocês verem a diferença. Vesta, só peço que caso qualquer coisa, se você precisar desmarcar, você me avisa, tá? Gente, você já está dando a ideia, né? Você já está sugerindo que a pessoa desmarque. Se precisar desmarcar, me avisa, tá? Ó, qualquer coisa, se eu não conseguir me atender, me dá um toque. Gente, mas eu falei para ele me avisar. Não. Você falou outra coisa. Falou, meu trabalho ele não é importante. Se você precisar, se surgir qualquer coisa menos importante, você pode cancelar. Não se coloquem nessa posição. Então, e não é se tiver um imprevisto. Gente, bota o grande. Caso haja algum grande imprevisto, eu peço que você me avise com antecedência. Não é uns minutinhos antes, não é umas horas antes, é com antecedência. Tudo bem? Tudo bem. Me passa o seu e-mail. Estamos confirmados, então, na próxima terça-feira, às 14, no endereço tal. Karina, estou fechando a minha agenda para te atender. Em alguns minutos eu te mando um invite para fechar a sua também, mas de qualquer forma, já anota aí o nosso compromisso. Vai ser um grande prazer conhecer uma amiga do Rodrigo até terça-feira. Um beijo. Acabou. E aí, se o cliente disser que não avisou, aí pode ter sido um erro nosso, pode ter sido uma falha do cliente. Hoje não acredito, né? Realmente a vida dele é muito corrida, ele deve ter se esquecido e não muda nada, gente. Mas ele me falou muito a seu respeito, me disse que tal. Beleza? Eu vou só encerrar